Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Nairon Toledo, sou professor daqui da casa, dou aula de processo civil e direito do consumidor. Direito do consumidor, hoje, nossa aula, na última semana, até mesmo para vocês já estarem mais com a matéria mais fixada já para a prova. Geralmente, eu sempre falo que geralmente o direito do consumidor é uma matéria que às vezes você não dá tanta atenção, acha que, não, vou lá no chute, vai dar tudo certo, só que é aquele negócio. Pensa, quantas e quantas pessoas deixaram de ser aprovadas por uma, duas questões? Então, direito do consumidor, que tem duas questões, é uma matéria que dá para você acertar, dá para você fechar. Muita gente pensa, não, é simplesinho, é só meter lá e o consumidor tem sempre razão. Nem sempre assim. Então, nós vamos fazer algumas questões aqui com vocês, alguns enunciados, algumas questões já caíram na prova, questões adaptadas, com o DNA que tem nessa prova, e eu quero que a gente trabalhe junto aqui para a gente vocês pegarem a manha do que é as questões. Qual que é a dinâmica que eu vou fazer? Vou fazer algumas explicações básicas, vou ler o enunciado, explico mais e a gente vai ler as alternativas e a gente responde junto, beleza? Então vamos lá, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, @nairon.toledo, vou colocar até aqui, ó, só para quem não me segue, Nairon, Nairon, arroba nairon.toledo. Então, beleza. Esse é o meu Instagram, estamos aí precisando. Entre em contato comigo, a gente troca ideia lá, a gente conversa e eu te ajudo. Vamos lá, vamos perder mais tempo não. Olha só, conceitos iniciais. Quando a gente começa a tratar sobre direito do consumidor, vocês têm que ter em mente o quê? Direito do consumidor, nós temos uma relação de consumo, que está lá que começa entre os artigos 2 e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nessa relação de consumo, nós temos o consumidor e o fornecedor. Então, ó, quando a gente peça, ó, a gente tem aqui, ó, relação de consumo, onde a gente tem de um lado o consumidor e o fornecedor. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Consumidor, nós temos algumas espécies de consumidor. Se eu colocar aqui, ó, consumidor, nós temos o consumidor direto, ou também chamado de standard, e o consumidor indireto. Deixa eu só voltar aqui. Ou bystander. O consumidor direto é o que está lá no artigo, ó, no nosso artigo 2º caput, que fala que consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Então pense, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Geralmente a gente não pensa como sendo pessoa jurídica, mas consumidor pode ser pessoa jurídica. Rede Júris comprou essa mesa aqui. Essa mesa está estragada, essa mesa digitalizadora está estragada. O que vai acontecer? Ela pode entrar com uma ação sendo consumidora? Pode, tranquilamente. Porque ela é consumidora mesmo sendo uma pessoa jurídica. Então é algo que vocês têm que ter em mente que geralmente foge da cabeça de vocês. Que adquire, aquele que compra ou que utiliza. Então eu posso ser que eu não comprei, mas se eu estou utilizando aquele produto ou serviço, eu posso ser como destinatário final. E aí quando a gente trata sobre isso, a gente tem 3 teorias que são utilizadas para explicar isso do destinatário final. Nós temos a teoria maximalista, pensa, ó, maximalista, que amplia. Essa teoria maximalista que amplia significa o quê? Era a primeira teoria que eles pensaram, quando não tinha o código que você pensa. Até 1990, não existia uma regulamentação sobre direito do consumidor no Brasil. A gente utilizava o quê? Código Civil de 16. Então, era uma situação em que todo mundo começou a fazer o quê? Não, tudo é direito do consumidor. Tudo. E não era. Ó, a interpretação, teoria maximalista ampliou. E aí você fala assim, não, vamos parar com a palhaçada. Não é que o código... Então eu ia vender o meu carro para o Lucas, ele falava assim, direito do consumidor. Mas era direito do consumidor? Não.
Porque aqui são dois particulares. Mas eles queriam incluir no Código de Defesa do Consumidor, que eles falavam assim, uma relação de compra e venda. O Código de Defesa do Consumidor vem para regulamentar essas coisas. E aí veio uma teoria para combater isso, que é a finalista, que ela fala, vamos ver a finalidade que é dada? Vamos ver a finalidade que é dada? Então, aí você vai pensar, olha só como que você ia pensar, eu sou consumidor, eu adquiri. Só que, por exemplo, o Gleison, a Rede Juros, comprou esse data show. Ele comprou esse data show. Qual que é a finalidade? É para um uso doméstico? É para assistir Netflix na casa do Gleison? Não. É para poder projetar aqui, para dar aula, não é? O Gleison, Rede Juros, não está ganhando dinheiro com isso? Porque na hora que ele chega aqui, ele fala, olha, nossas salas são todas climatizadas com ar-condicionado e data show. Não é um plus. Imagina, se você tiver um cursinho que tem data show e outro sem data show. O que tem data show em tese pode cobrar mais. Porque ele tem uma estrutura melhor. Se der algum pau, poderia ser utilizado o Código de Defesa do Consumidor? Segundo a teoria finalista, não, porque a finalidade aqui não era de consumidor como destinatário final, para um uso doméstico. Era para quê? Como insumo de uma atividade. E aí eles falam assim, pô, mas também né, de um lado uma ampliava, do outro estreitava, porque se você for pensar, eu como advogado, se eu compro uma caneta para anotar recadinho, receita, eu sou consumidor. Se eu anotasse, se eu pegasse a mesma caneta e assinasse os contratos, eu não era consumidor, porque eu estava utilizando como instrumento do meu trabalho, seria também uma sem noção. E aí o STJ vai e me faz a teoria finalista mitigada. A teoria, vou até anotar ela aqui, ó, STJ, finalista mitigada. O que ela foca, vulnerabilidade. A palavra de ordem é vulnerabilidade. Você vai ver se ele tem uma vulnerabilidade financeira, uma vulnerabilidade técnica, uma vulnerabilidade jurídica, uma vulnerabilidade informacional. Quer um exemplo? Dona Zefinha, pode voltar para mim. Dona Zefinha, ela vai, e o que ela faz? Dona Zefinha compra uma máquina de costura, para quê? Para fechar uns paninhos para vender lá na 44. Pela teoria maximalista, ampliando, ela é consumidora? É. Ela não tirou da loja e está utilizando? É. Pela teoria finalista, ela é consumidora? Não, porque ela não está utilizando para fazer os paninhos, para consertar um pano dela, do esposo dela. Ela está utilizando para ganhar dinheiro. É um insumo da atividade dela de costureira. Então ela não seria consumidora. Mas pela finalista mitigada, que é dada pelo STJ, ela é consumidora. Sabe por quê? Por uma simples razão. Pelo simples fato que ela tem vulnerabilidade. Dá para comparar a dona Zefinha, que mora lá na Vila Papel, terceira etapa, com a Singer, que é uma multinacional. Pensa, uma multinacional que vende máquina de costura. Dá para comparar? Não dá para poder comparar. Então, você fez essa ponderação. Dá para comparar Rede Juros com Epson. Rede Juros é um curso aqui, local aqui do estado de Goiás. Dá para comparar com a Epson, se brincar a Epson só de advogado no mundo inteiro, deve ter mais do que todos os alunos do Rede Juros. Dá para você ver que são algumas situações? Então, quando você vê uma vulnerabilidade financeira, técnica, jurídica, informacional, alguma dessas, você verificar, tem vulnerabilidade? Relação de consumo. Esse é o grande foco. Isso para o consumidor direto. Nós temos também o artigo 2º, parágrafo único, que também fala de coletividades, que também são consumidores. Nós temos o artigo 29, que fala de ofertas. E o artigo 17, que fala da vítima do evento. Deixa eu explicar isso para cada um de vocês. Vítima
do evento. Artigo 29, ofertas. Vou melhorar a letra, porque eu estou longe. Vou arrumar aqui. Tá, vou arrumar aqui. O que acontece, pessoal? Raciocina aqui comigo. Consumidor direto é o que adquire ou utiliza o produto ou serviço. O consumidor indireto, o bystander, a gente chama que ele é o consumidor por equiparação. O primeiro do artigo 2º, parágrafo único, é a coletividade de pessoas. Dá um exemplo. Esse tempo atrás descobriram que aqui em Goiás, os produtores de leite, o que eles estavam fazendo? Eles estavam metendo o quê? Eles estavam metendo ácido sulfúrico com água oxigenada no leite que estava vencido, porque quando misturava essa combinação, voltava o sabor normal do leite. Só que, logicamente, se variasse um pouquinho a mais dessa composição, o que acontecia? Estava dando queimaduras no esôfago das pessoas. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública e pediu indenização. Você bebeu esse leite? Não, mas você não está exposto a isso? Tá. Então, por essa coletividade, a Defensoria Pública, o Ministério Público também te protege. Então, houve essa proteção. Você é consumidor por equiparação. Você não utilizou, você não adquiriu o produto. Mas você é consumidor. Essa coletividade de pessoas também é protegida. Segundo ponto, o 29, que são as questões de ofertas. Ele trata nessa questão de ofertas, por exemplo, uma publicidade. Você vê uma publicidade que é um tanto quanto ofensiva, você também é consumidor. Tem uma publicidade que eu sempre gosto de falar, do Doritos, acho que vocês viram. Ela não é tão antiga. O Doritos tinha um monte de gente num carro, os jovens assim no carro, aí começou a tocar aquela música IMCA, IMCA. Aí o cara lá, um amigo, IMCA, dançando, aí de repente os amigos tudo olham assim, desconfiado assim por ele, tipo, você é gay, cara? Você tá soltando a franga? E aí vem um negócio do Doritos na cara do cara e falou assim, se for para compartilhar alguma coisa com alguém, compartilhe Doritos. Ou seja, uma publicidade extremamente homofóbica, né? Que você não solta a sua franga. Tem outra publicidade, que essa é mais antiga, que tinha da Parmalat, da Parmalat, que tinha um homem negro com uma mulher loira, branca, os dois nus, abraçados, e aí era a seguinte publicidade, café Parmalat, até que enfim, um café à altura do nosso leite. Você precisa ter bebido um café ou leite para você ficar ofendido com uma situação dessa? Não, porque você foi exposto a essa publicidade. Então, nessa situação, você é consumidor. Não porque você adquiriu, não porque você utilizou, mas você é um consumidor por equiparação. Então, aqui nós temos também essa situação. E o terceiro, vítimas do evento. Vítimas do evento, vocês vão ver melhor quando a gente falar de responsabilidade. Mas entendam, tem situações que, mesmo você não tendo comprado ou adquirido, você acaba sendo uma vítima do evento. O exemplo, vamos imaginar que o Lucas, saindo daqui, ele vira e pede um Uber. Chega aqui, pediu um Uber. E aí, o que aconteceu? E eu estou saindo também. Nisso, o Lucas, na hora que ele entra, o que era? Era uma motorista mulher. A motorista mulher olha assim para ele, nossa, que rapaz garboso. Nossa, que homão da porra. E tal, e começou a puxar o papo assim com o Lucas e tal, e a mulher olhou para trás, estava tentando daquela toda seducência com o Lucas e tal, e aí, de repente, ela solta o pé da embreagem sem querer, porque ela está lá querendo passar a mão nele e tal, o carro pula, o Lucas bate a cabeça no painel, e o carro bate em quem? No meu carro. Quem tem relação de consumo com o Uber naquele momento? O Lucas. O Lucas pode ingressar com ação contra a Uber? Pode. Porque ele é consumidor direto. Porque ele está utilizando o produto e o serviço. Contra a Uber. Porque o que você vai ingressar contra a Uber? Porque aqui nós temos uma relação de consumo. Você não pediu ele não pediu lá no celular um Uber?
Ali a pessoa que está ali está representando a Uber. Eu não quero saber se é relação de trabalho, se é de parceria. Eu pedi foi a Uber. A Uber atrai essa responsabilidade dentro do direito do consumidor. E aí o que acontece? Só que eu pedi Uber? Não. Eu estava dentro do carro do Uber? Não, eu nunca nem andei de Uber. Mas o que aconteceu? Por conta de um acidente de consumo que teve entre a relação Uber e Lucas, eu não fui atingido? Fui. Eu posso ingressar com ação contra o Uber? Posso. E eu vou ingressar com essa ação contra o Uber com base em qual legislação? Código de Defesa do Consumidor. Eu sou um consumidor, não direto, mas por equiparação, porque eu sou uma vítima do consumo. Outro exemplo, você está lá na sua casa de boa, está escutando um barulhão. O que é o barulhão? Um avião caiu lá no meio do seu quintal, matou seu cachorro, estragou seu quintal inteiro. E aí o que acontece? Para aquelas pessoas que estavam dentro do avião, relação de consumo. E para mim, se brincar, eu nunca nem andei de avião. Mas não teve uma falha na prestação de serviços de avião, na lida serviços aéreos? Teve. Não gerou um acidente? Gerou. E fez reflexos na vida de quem? Do Naironzinho, que estava na sua casa assistindo televisão. Então, nesse caso, mesmo não estando dentro do avião, mesmo eu não tendo adquirido uma passagem, o que acontece? Eu sou consumidor, mas por equiparação, eu tenho toda a proteção de direito do consumidor. Então, para a gente começar a ver, aliás, esse do artigo 17, vítima do evento, eles amam colocar na prova. Então, fiquem atentos com isso. Porque muitas vezes você fala assim, mas eu não estou vendo a relação de consumo. Aliás, lembre-se, direito do consumidor é 1000 vezes melhor que o direito civil. Então, visualizaram essas questões? Vamos ver se a gente tem alguma questão aqui para a gente começar a ver e eu vou aprofundando aqui. Olha só, Heitor foi surpreendido pelo recebimento de informação de anotação de seu nome no cadastro restritivo de crédito, em decorrência de suposta contratação de serviço de telefonia e internet. Heitor não havia celebrado tal contrato, sendo mesmo fruto de fraude, e busca orientação a respeito de como proceder para rescindir o contrato, cancelar o débito e ter seu nome fora do cadastro negativo, bem como recebimento de reparação por danos extrapatrimoniais, já que nunca havia tido seu nome inscrito em tal cadastro. Com base nessa hipótese, na qualidade de advogado de Heitor, assinale a opção que representa o procedimento a ser adotado. Então vamos ler agora, ó. Cabe pedido de cancelamento do serviço, declaração de inexistência da dívida e exclusão da anotação indevida, inexistindo qualquer dever de reparação, já que a operadora não foi atribuído defeito ou falha de serviço digital, que seria a motivação para esse pleito. Gente, telefonia, a empresa de telefonia fez a cagada, você vai falar que não tem direito de reparação? Já mata por aqui. Trata-se de cobrança devida pelo serviço prestado, restando o Heitor pagar imediatamente, somente assim excluir a anotação do seu nome, cadastro negativo, e então ingressar com medida judicial, comprovando que não procedeu à contratação e buscando rescisão do contrato regular com devolução. Não existe isso, cobrança devida. Ele acabou de falar que foi uma fraude. O enunciado deixou claro que é uma fraude. Então, eu tenho esse direito, mata aqui também. Heitor não pode ser considerado consumidor em razão da ausência de vinculação contratual verídica e válida que consagre a relação consumerista, afastando-se os elementos principológicos, fazendo surgir responsabilidade civil subjetiva da operadora de telefonia e internet. Ele não é consumidor não, gente? Ué, lógico que ele é consumidor. Lembre-se que eu falei, eu não preciso adquirir, eu não preciso utilizar, eu sou uma vítima do evento. Teve um rolo lá de um hacker que invadiu e ferrou lá com eles lá e tal, sou a vítima do evento. Eles têm um dever de segurança, mesmo que eu não seja o consumidor deles. Eu sou uma vítima, um consumidor por equiparação. Mata isso aqui. Heitor é consumidor por equiparação, aplicando-se a teoria do risco da atividade e devendo a operadora suportar os riscos do contrato fruto de fraude, caso não consiga comprovar a regularidade da comprovação e a consequente reparação pelos danos extrapatrimoniais em ré ipsa. Quando vocês verem em ré ipsa, lembre-se que é dano presumido. Eu não preciso ficar comprovando, eu não preciso demonstrar. É dano presumido, além da declaração de inexistência da dívida e da exclusão de anotação indevida. É exatamente isso. Fala. Volta aqui para mim.
Pode falar. Problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. O colega perguntou, se eu fizer uma compra no cartão de crédito, aí depois o cartão não passou para o vendedor, não passou para o cartão de crédito, ou o cartão de crédito não passou para o vendedor. Isso é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém me sacanear, falar assim, vou negativar seu nome por conta disso e tal, eu não tenho nada a ver com isso. Nesse caso em específico, eu sou consumidor direto, porque eu fiz a compra. Entendeu? Beleza? Vamos ver aqui. Então, essa aqui é a resposta correta. Vamos mais uma antes da gente ir para o intervalo. Saulo e Bianca são casados há 15 anos e há 10 decidiram ingressar no ramo das festas de casamento, produzindo os chamados bem casados, deliciosos doces recheados oferecidos aos convidados ao final da festa. Saulo e Bianca não possuem registro de atividade empresarial desenvolvida, sendo essa a fonte única de renda da família. No mês passado, os noivos Clara e Jair encomendaram ao casal uma centena de bem casados, no sabor doce de leite. A encomenda foi entregue conforme contratado, no dia do casamento. Conforme diversos convidados que ingeriram os quitutes sofreram infecção gastrointestinal, já que o produto estava estragado. A impropriedade do produto para consumo foi comprovada por perícia técnica. Com base no caso narrado, assinale a alternativa correta. Para a gente responder isso aqui, eu tenho que te dar mais uma informação. Volta para mim. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala do conceito de fornecedores. E aí, quando ele fala de conceito de fornecedores, ele fala que é o produtor, importador, montador, comerciante, ele bota um rol de todo mundo que está na cadeia de produção, que pode ser pessoa física ou jurídica. Então, pessoa física pode ser consumidor, pode ser fornecedor, pode. Aquela coleguinha que vendia aqueles sanduíche natural lá na faculdade, brigadeiro na faculdade, ela é fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor? É. Basta ela ter habitualidade. Ela não tem habitualidade? Todo dia ela não está vendendo? Tem habitualidade. Mas ela não tem CNPJ. Azar. O cara que está lá na 44, o cara que está lá na Praça A, ele é fornecedor? É. O camelô, ele é fornecedor, ele se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor? Se sujeita, eu não quero saber se ele tem CNPJ, se ele tem alguma coisa, seja ele pessoa física ou jurídica, pode ser nacional ou estrangeira, também pode ser até mesmo privada ou pública. Pessoa pública também pode ser fornecedor? Pode. Vocês não têm lá o contrato com a Saneago? Empresa pública. Empresa pública. Fora as concessionárias. Se você for lá para a Anápolis, você não tem lá a Triunfo com Sebra? Ali é o Estado que fez uma concessão. Se acontecer alguma coisa com o seu carro naquele período, o que você tem? Direito consumidor. Direito consumidor. Então tem tudo isso. Vamos lá. Olha só. As alternativas. O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito de fornecedor, do CDC, pois fornece produtos com habitualidade e onerosidade, sendo que apenas Carla e Jair, na qualidade de consumidores indiretos, poderão pleitear a indenização. Somente eles? Não, porque todo mundo que estava, os convidados também são consumidores. Eles são consumidores por equiparação. Consumidores diretos. E os outros? Mas aqui ele fala que só apenas eles. Isso, eles são consumidores diretos, artigo 2º. E os outros são consumidores diretos, porque eles não compraram. Você pode até considerar que eles são consumidores diretos também, porque eles consumiram. Porque o artigo 2º ele fala que é aquele que adquire ou utiliza. Você pode até considerar eles também. Então, por essas duas saídas você poderia fazer, mas nunca somente os que compraram. Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na junta comercial, pode ser considerada fornecedora à luz do Código de Defesa do Consumidor. E os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente a eles. Essa que é a resposta correta. Perfeitinha. Vamos ver o C. O CDC é aplicável ao caso, sendo certo que tanto Carla e Jair quanto os convidados intoxicados são consumidores por equiparação. Os noivos são consumidores por equiparação? Não, então já mata aqui. A atividade desenvolvida pelo casal, Saulo e Bianca, não está oficialmente registrada na junta comercial e, portanto, é um ente despersonalizado, não se enquadra no conceito legal de fornecedor. Esquece, não tem nada a ver isso aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente tem uma proteção integral. Beleza? Vamos finalizar esse bloco, já já a gente volta.